Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivente Urbano. E hoje trazendo para vocês mais um vídeo aí respondendo uma tag. O que seria essa tag? Essas correntes que os canais fazem, né, com perguntas e que no caso cada um de cada canal aí vai respondendo. No caso seria aquelas correntes, né, que os canais do YouTube fazem. E nós fomos marcados pelo canal Lado R, que é do amigo Antônio Roseira, com a sua companheira Liz Tristão. É um canal muito show de bola. Eles me marcaram nessa tag que qual seria, no caso a tag é qual seria o meu maior medo, tá? Ou fobia, no caso. Até a gente já vai ver essa definição aí de medo e fobia. Tem um pouco de diferença entre as duas. Eu vou deixar o link do canal Lado R aqui na descrição. Eu recomendo que você acesse, conheça o material. Cara, tem vídeo muito legal lá. Tem vídeo de armas, tem vídeo falando sobre lâminas, sobre questões do cotidiano. Aliás, até eu vou deixar um trechinho aqui para você dar uma olhada, um vídeo muito bacana que fala sobre o curso ali de combate velado. É um vídeo muito bacana, até para você ter uma noção de como é que funciona esses cursos ali, fora que é um entretenimento show de bola, tá? Muito legal o trabalho e eu acredito que você vai gostar muito. Então, pega e acessa ali, vai estar na descrição do vídeo, conhece o trabalho desses dois amigos, que é um trabalho show de bola, tá certo? Entra lá, não custa nada, dá uma clicadinha e conhece o trabalho que eu acredito que você vai gostar. E então eu tenho que responder, no caso, qual seria o meu maior medo ou a minha maior fobia. Enfim, vamos entender a diferença antes de qualquer coisa um do outro. Quando a gente fala medo e fala fobia, tem diferença entre os dois. Primeira, vamos entender a definição de uma coisa e de outra. Então olha aí na tela para você ver. A definição que a gente vai ter, tá, para fobia seria um medo exagerado, né, falta de tolerância ou mesmo uma aversão. Enquanto a definição já para o medo seria temor, ansiedade irracional ou fundamentada, né, ou um simples receio. Aí a questão é a seguinte, o medo, tá, o medo, a fobia, já é mais levada para um lado de uma doença psicológica praticamente. A fobia, a pessoa pode ter fobia de coisas irracionais, certo? Então, tanto que até existe tratamento para fobias. Agora, o medo comum, o medo corriqueiro, que todo mundo já teve, ou em certas situações vai ter e sempre vai ter, esse é um medo que pode ser tanto benefício, quanto pode ser, às vezes, um agravante numa situação de risco, tá? Mas antes de dar andamento nessa situação de benefício ou, no caso, prejudicial, qual que seria o meu... Fobia eu não tenho, tá? Não tenho fobia a alguma coisa. Bem pelo contrário, medo todo mundo tem, então tem diversas situações que eu acabo, na circunstância, tendo medo de alguma coisa. Mas um medo que é conhecido meu, que eu sei que eu tenho, que eu sei que se eu tiver numa situação em que tenha, dentro de uma situação que tenha aquele agravante, eu vou ter medo. É a altura, tá? Eu tenho muito medo de altura, muito receio de altura. Claro, não que eu vá subir em cima de uma cadeira e vai ficar com medo, tá, gente? Mas é medo de altura. Qualquer altura que eu sei que possa me causar dano físico, eu já vou ficar com receio, com medo. No caso, mesmo que eu esteja com acessório, com segurança, eu tenho medo de altura. Para vocês terem uma ideia, eu já fui fazer serviços em altura, subir em lugares altos, ou mesmo já vezes que eu fui mexer em postes de iluminação, fui montar uma fiação elétrica, né, fazer uma instalação elétrica, e mesmo trepado no poste, em torno de uns 6 metros de altura, tá, mesmo com o talabar preso, sabendo que eu estaria preso ali, que se caso eu caísse ficaria pendurado, eu tremia igual vara verde, minhas pernas ficavam tremendo igual vara verde, tá? Porque não adianta, mesmo eu estando com a proteção, ainda tinha medo daquilo, muito medo, não tenho ainda, mas naquela situação estava com medo, e outras situações em que eu me deparei, em que eu estava num lugar alto, era muito desconfortável para mim. Então eu tenho medo de altura. E um ponto que é importante para você conseguir vencer o medo é você reconhecer o medo que você tem, tá? Você conhecer. No caso, para mim, a altura é um medo conhecido. Eu sei que situações de altura, em caso que seja necessário,
não tem jeito, eu vou ter que me colocar numa situação em que vai envolver altura. E como eu conheço o medo que eu tenho, eu vou tentar me controlar o máximo possível. Eu vou saber que eu vou entrar, né, que eu vou ficar é, incomodado, muito incomodado com a situação e eu vou ter que me controlar. Então eu tenho ciência disso. Então reconhecer o medo é o principal ponto para você superá-lo. Ou, se não for superá-lo, para controlá-lo. Tá? O controle é fundamental. Aí até entra a questão que eu estava falando para vocês, do medo que traz, que é um benefício, e o medo que é um problema. O medo que é um benefício é aquele medo e que vai fazer você ter uma reação, tá? Uma reação espontânea. E claro, calculada, mas a partir do momento que você tem medo, o medo no ser humano, ele é uma forma de defesa. Tá? O medo ele é uma forma de defesa. Então, se você tem medo e esse medo faz com que você reaja de forma a sair daquela situação rapidamente, daquela situação desconfortável, daquela situação de risco, esse é um medo favorável, que está ao teu favor. Então, ele vai um medo que te ajuda, né? E nós temos, no caso, aquele medo que é um problema, que você, se você não tem esse problema, ou se você não sabe se tem, o ideal é que você tente parar para pensar um pouco situações que poderiam trazer, te colocar nessa situação desse medo que trava a pessoa. Vocês já devem ter visto situações que ocorrem que acontece uma catástrofe, uma situação de risco e a pessoa simplesmente trava, ela paralisa. Aquele medo paralisante é um medo que é prejudicial, porque esse medo que te paralisa não deixa você, tira o timing, tá, de você ter uma atitude, de você ter uma ação para te tirar daquele risco. Então a pessoa fica parada. É a famosa história da capivara paralisada na estrada, que é aquela coisa que a gente vê em filme, que o carro vem, o bicho para na estrada e olha para o carro e vai ser atropelado e não pula, não anda e não faz nada. Tá? Então esse medo, né, é um medo que é prejudicial. Esse medo é um medo que pode matar, certo? Então esse é o medo que você tem que dominar. Por isso que você tem que ter controle do medo e ter ciência do medo que você tem, para que você consiga controlá-lo de forma, ao mesmo tempo que você for forçado a travar, você está pensando que, poxa, eu tenho que controlar e reagir, tá? Diferente, tá? Não confundam isso com situações de pânico, tá? O pânico, esse sim, é fatal, tá? O pânico, ele é fatal, pode causar situações incrivelmente perigosas. Uma pessoa que entra em pânico diante de uma situação adversa, ela bota em risco a vida dela, tá? E vai botar muitas vezes em risco a vida das pessoas que estão à sua volta, tá? Então é muito importante controlar o pânico, até para que o medo não venha se tornar em pânico, tá? Venha virar pânico. Pessoas que estão em pânico, geralmente elas não travam, elas ficam descontroladas, elas podem tomar atitudes impensadas, e atitudes impensadas em situações de perigo, de risco, de adversidade, podem levar uma pessoa à morte, ou até as pessoas que estão à sua volta. Uma atitude errada pode trazer danos físicos, tá? Além de muitos outros danos. Além do que, uma pessoa que entra em situação de pânico, ela sofre uma fadiga altamente acelerada. Para quem já passou uma situação de estresse, por exemplo, e eu não digo a situação de risco, não precisa ser risco de catástrofe, nada assim, mas uma situação de estresse que te deixou muito nervoso, já aconteceu isso comigo várias vezes, você vai perceber que depois daquele estresse, que parece que teu corpo contrai, parece que todos os músculos travam assim, você tem um cansaço, você sente um cansaço que dá a impressão que você ficou fazendo uma atividade física o dia inteiro. E isso é uma questão assim de pouco tempo que você sofreu um estresse, um grande estresse, o teu corpo fica fadigado. É uma fadiga assim muito rápida que acontece. Então você se sente até mais fraco depois que você sofre uma situação assim. Já aconteceu muitas vezes comigo, então falo com propriedade para vocês. E o pânico gera essa mesma situação, ele fadiga a pessoa muito rápido, tá? Então a ideia é controlar. O que eu diria da minha parte, eu entendendo o medo que eu tenho, é, conselho, né? Não posso dizer um conselho. Na verdade, fala-se que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia.
mas se vende, se chama consultoria, nada mais é do que dar conselho. Mas eu acredito, ao meu ver, que um dos fundamentos para você, na tua sobrevivência, na tua preparação psicológica para a sobrevivência, não é perder o medo. Perder o medo é bom, mas é mais difícil. Mas aprender pelo menos a controlar o medo, tá? Controlar os seus medos, se controlar em situações de pânico, já é uma grande vitória na tua preparação psicológica, que é muito importante. Aliás, para não estender muito esse vídeo, tá, de hoje para vocês, que até era para ser um vídeo curto, mas vai ficar um pouquinho extenso, para complementar isso que eu estou falando para vocês, vocês entenderem até mais a fundo o que eu quero dizer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um texto que foi colocado, que eu produzi, que está no blog do site sobrevivente.net. Se você não conhece, clica lá e conhece. O site sobrevivente.net é o site oficial do canal Sobrevivente Urbano e também do canal Sobrevivencialismo Alfa. Eu deixei um texto bem bacana lá falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para complementar uma leitura instrutiva para vocês, tá certo? Para não estender muito esse vídeo aqui. E para continuar essa corrente e finalizar este vídeo, eu também vou marcar um canal para responder essa questão. Afinal de contas, eu também quero saber a resposta dos outros colegas aí que tem canal também. Então eu vou deixar essa bola agora, né, a bola da vez aqui, eu vou deixar para o canal Ordem da Mata. O canal Ordem da Mata é um canal muito bacana, o link também está aqui na descrição, você pode clicar, conhecer o canal. Ali tem muitos vídeos bacanas, bem direcionados ao lado da mata, ao lado mateiro mesmo, um conteúdo bem bacana do nosso amigo Douglas, que apresenta ali o canal Ordem da Mata. Então você vai poder acessar e conhecer o trabalho dele também. E agora, Douglas, é com você, cara. Você que vai responder para nós aí qual é o seu maior medo, correto? Não fobia, a não ser que você tenha uma mesmo, tá? Mas a questão, qual é o seu maior medo, certo? Gente, eu agradeço muito vocês terem acompanhado esse vídeo até aqui. Meu muito obrigado, como sempre, a todos vocês que assistiram, que acompanham, que curtem, que comentam, que compartilham, tá? Vocês que são inscritos, você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Comenta, dá aquela curtida, certo? E participa, porque é muito importante para que o canal cresça, para que o canal melhore, essa tua colaboração quando você acessa o canal, tá certo? É muito importante isso. Não é só assistir o vídeo, gostei, não. Dá o like lá, comenta, isso ajuda o canal a ganhar relevância. Um canal que ganha relevância é um canal que cresce, tá? E é claro que a gente quer que o canal cresça para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, tá certo? Um abraço a todos vocês, a gente se vê num próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano, que em breve, tá, já estará aí disponível para vocês, tá certo? Até mais!